Oi, professor Eugênio, boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós estamos com muita alegria iniciando o nosso quinto dia do ciclo de palestras do nosso Servil. E hoje estamos com duas palestrantes super especiais e bem especialistas aí em uma área bem inovadora, em uma área que nós estamos precisando muito entender nessa época de pandemia, e com certeza são duas palestrantes que vêm a agregar bastante a esse nosso congresso. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Pablo. Ele também será mediador junto comigo desse ciclo de palestras. Além do professor Pablo, vocês estarão assistindo agora a palestra da professora Catarina Cataldi, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho do currículo dela. Ela é biomédica, mestre em Biociências e Biotecnologia em Saúde pela Fiocruz, em Pernambuco, e residente em Saúde Coletiva também pela Fiocruz. Catarina, eu quero te agradecer, primeiramente. Sei que você foi escolhida, com certeza, por ter um excelente potencial e um super potencial para estar ministrando esse tema. Então, sinta-se à vontade e a sala de aula agora é sua. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, né, e por toda essa recepção, por ter sido tão bem assistida. E agora eu vou começar com a palestra, espero que vocês gostem. Como eu já fui introduzida, meu nome é Catarina, e hoje eu vou falar com vocês sobre o seguinte tema: o mundo das vacinas, advento e importância para a saúde pública. Antes de mais nada, antes de entender o que é uma vacina, antes de entender como uma vacina é construída, antes de entender a sua importância para a saúde pública, é muito importante a gente entender como se deu o processo de saúde e doença, como a humanidade enxergou esse processo ao longo dos tempos. E por que eu falo isso? Porque nós, seres humanos, nós, enquanto humanidade, somos seres biopsicossociais. Então, nós estamos inseridos dentro de um contexto, estamos inseridos em uma sociedade. Então, tudo que foi, tudo que é e tudo que será diz respeito e faz sentido dentro do nosso entendimento e de produção de conhecimento. Então, dentro do processo de concepção da saúde e doença, eu trouxe alguns conceitos. A primeira forma mais proeminente de enxergar a saúde foi através do modelo mágico religioso, aonde o adoecer ele era visto como uma transgressão de natureza, seja ela individual, seja ela coletiva. Então, qualquer decorrência errada, qualquer forma de agir que prejudicasse outro ou a você mesmo, seria punido por um Deus, por uma entidade, fosse ela monoteísta, fosse ela politeísta, ou fosse ela de outras ordens. E essa visão, ela era liderada por sacerdotes, por feiticeiros e por xamãs. Passado não, porque o que eu quero dizer com isso é que, mesmo esses modelos tendo sido proeminentes em determinadas épocas, eles ainda conversam entre si, e ainda é possível enxergar o efeito e a contribuição de alguns desses modelos no nosso dia a dia. Então, o próximo momento marcante foi o modelo empírico racional. Aqui já começou a se enxergar a saúde com um processo mais atrelado a causa e efeito, sem depender de uma ordem divina, por exemplo. Aqui, a ideia, que essa concepção veio junto com Hipócrates, lá no século V a.C., ele dizia que esse processo de desequilíbrio, que no caso seria a doença, ele era fruto de humores que não estavam interagindo bem. E o que eram esses humores? Esses humores foram entendidos como miasmas. O que era um miasma? Por exemplo, digamos que tivesse um corpo de um falecido. Aquele corpo ia entrar em putrefação. Então, se entendia que o miasma que saía daquele corpo, aquele cheiro, aquele odor pútrido, poderia causar a doença. Ainda não se tinha a ideia de agentes patogênicos, de agentes infecciosos. Era uma forma racional de se entender, porque tinha um modelo causal, que eles entendiam como miasmas,
que era um pouquinho dissociado, aliás, que era bem dissociado da ideia anterior, que era totalmente atrelada à divindade. Passado esse período, onde esse modelo empírico-racional era o modelo principal, veio o modelo biomédico. O modelo biomédico ele foi acompanhado da revolução científica, do período do Renascimento, das invenções mais associadas ao método científico de se gerar conhecimento. Aqui o ser humano ele foi dividido em partes. Foi onde tivemos grandes avanços da anatomia. Então, não se deve aceitar a verdade como nada que não possa ser identificado como tal, como nada que não seja provado. Esse modelo biomédico ainda repercute muito nos nossos dias atuais, porque esse modelo trouxe consigo a fragmentação do ser humano. Por exemplo, até hoje, nós temos neurologistas, nós temos cardiologistas, nós temos infectologistas, porque o ser humano ele foi desmembrado em partes para se entender cada parte, e não como tudo conversava com o todo. E aí, esse modelo biomédico trouxe também o foco na doença. A saúde era a ausência de doença, e apenas isso. E esse modelo de doença, ele era focado no agente etiológico. Para você estar doente, era necessário que uma bactéria, não que eles tivessem essa concepção plena, mas existia um agente causador da doença. E aí, se você tivesse com aquele agente causador, você desenvolveria uma doença. Porém, começou a ficar difícil explicar outras coisas. E as doenças como hipertensão, como diabetes, como câncer, como a gente explicava essas doenças? Então, foi preciso um pouco mais. E aí veio o modelo sistêmico. Esse modelo é um modelo muito disruptivo, porque o que é que ele traz? Ele traz que agora você não pode apenas enxergar o indivíduo. Você agora vê o ser humano como ele realmente é, como um ser bio, mas que está inserido num modelo de saúde. Ele está inserido numa sociedade. Então, tudo que for associado a esse contexto afeta a minha saúde, afeta a minha nutrição, afeta as minhas condições de meio ambiente, afeta a quantidade de renda que eu tenho, porque as condições de renda definem onde eu vivo. Então, tudo isso foi visto. Então, nesse modelo, nós temos os fatores socioeconômicos, culturais, ambientais, além dos agentes patogênicos. Feita essa pequena revisão sobre essas formas, como a humanidade enxergou a doença, eu vou começar a falar um pouquinho agora das vacinas propriamente dito. E vocês vão entender um pouquinho mais na frente porque eu fiz essa revisão com vocês. Primeiramente, vamos falar da descoberta das vacinas. Não é possível falar sobre vacina sem falar de Edward Jenner. Isso aqui essa descoberta, ela foi uma descoberta observacional. Porque vejam como foi essa história. Jenner estava percebendo que tinha uma subpopulação que era imune à varíola. E aí ele olhou para aquela população e se perguntou: o que é que essas pessoas têm em comum? E a resposta foi: todas essas pessoas são ordenhadoras de vacas. E todas essas pessoas tinham sido contaminadas com cowpox, que é a varíola bovina. Então ele pensou: será que a pessoa que tem essa doença não vai desenvolver a varíola de jeito nenhum? Se eu pegar uma pústula, porque ela vai formar uma pústula. Então, se eu pegar aquele pus e contaminar uma pessoa com aquele pus, será que essa pessoa vai ficar imune à varíola? E aí ele foi testar. E esse teste é um experimento nem um pouco ético, né, para os dias atuais, mas ele pegou uma pústula da varíola bovina, contaminou uma criança de 8 anos de idade, que desenvolveu a varíola bovina de forma bastante benigna. Depois de 10 dias, as lesões cessaram, e após alguns meses, ele infectou essa mesma criança com o pus da varíola humana. E essa criança não desenvolveu a vacina, não desenvolveu a doença.
Então, nesse momento, ele anunciou a descoberta da vacina da varíola. Porém, algumas coisas complicadas aconteceram. Um dos momentos mais difíceis, porque esse movimento anti-vacina, que hoje é muito importante nós tocarmos nesse assunto, ele sempre aconteceu ao longo da história. E um dos momentos de muita resistência à vacinação da varíola aconteceu no ano de 1820, que foi durante a epidemia da varíola. Por quê? Porque um grande número de imunizados adoeceu. E essa história é bastante interessante, porque o que é que acontece? As pessoas estavam fazendo a vacinação de uma para outra. A vacinação era feita braço a braço. O que eu quero dizer com isso? As pessoas contaminadas com a cowpox, com essa varíola mais benigna, né? Essa varíola bovina, estavam passando essa infecção um para o outro, pústula a pústula. Só que o que acontece? Isso vai fazer com que o vírus sofra algumas modificações. Isso vai fazer também com que talvez a carga viral com a qual aquela pessoa foi infectada não seja suficiente para gerar imunização. Além disso, muitas pessoas que eram grupos que eram pagos para receber essa vacinação, para poder manter o vírus da varíola da cowpox vivo, eram pessoas de comunidades carentes. E essas pessoas também cursavam com outras doenças, como, por exemplo, a sífilis, como, por exemplo, a hepatite B, que não era conhecida na época, mas sofreu algumas contaminações. Então, teve resistência tanto pelo fato de que algumas pessoas previamente imunes adoeceram, como também pela contaminação de outras doenças. Porém, diante de todo esse contexto, eles voltaram à vacinação inicial, que foi adotada por Edward Jenner. Agora não seria mais de braço a braço. Eles voltaram às pústulas das vacas. E aí, eles também descobriram que era necessário revacinar, porque aquele título de anticorpos não seria mais suficientemente neutralizante, não nesses termos na época, para manter a vacina por um longo período de tempo, a proteção. E aí, outro advento muito importante na descoberta das vacinas veio no ano de 1885 com Louis Pasteur. Ele fez pela primeira vez uma vacina que realmente respeitava as metodologias científicas, uma vacina que poderia ser replicada de forma eficiente e controlada. E como foi que se deu essa história? Louis Pasteur, ele já era famoso na época, e chegou uma criança no seu laboratório que havia sido picada por um animal. Esse animal continha raiva. Então, o que foi que Louis Pasteur fez? Ele estava tentando, na verdade, ele estava tentando atenuar o vírus da raiva em coelho. E aí, ele pegou o material que estava na medula do coelho e injetou na criança. Essa criança não desenvolveu raiva. E aí, ele avisava a comunidade científica que tinha descoberto a vacina contra a raiva, que recebeu esse nome em homenagem a Jenner. E outro momento muito importante foi o advento da DTT, que é a tríplice bacteriana. Essa foi a nossa primeira vacina completamente acelular. Não que as outras não fossem, já que se tratavam de vírus. Mas essa vacina, ela não continha mais o organismo como um todo. Ela continha apenas fragmentos desses organismos, mais precisamente a toxina desses organismos. E junto a outros pesquisadores que já tinham descoberto tanto o toxoide difitérico quanto o tetânico, ele fez a DTT, porque ele descobriu que a vacina que ele tinha desenvolvido, a vacina contra a coqueluche, funcionava muito melhor na presença desses outros dois toxoides. E aí veio a primeira vacina que era capaz de imunizar mais de um micro-organismo. E o último momento que eu gostaria de discutir com vocês foi em 1909, com o advento da BCG, onde esses dois pesquisadores, no laboratório de Louis Pasteur, descobriram o bacilo de Koch atenuado. Porém, dito como isso aconteceu no mundo, como foi que as vacinas chegaram no Brasil? É impossível
falar sobre vacinação no Brasil sem trazer a revolta da vacina. Por que é tão importante falar isso? Porque a revolta da vacina foi um marco na saúde pública brasileira. No ano de 1904, já tinham morrido cerca de 3,5 mil pessoas pelo vírus da varíola. Porém, vamos entender o contexto histórico que estava acontecendo no nosso país. A nossa população nunca foi informada sobre os benefícios de uma vacina. E a vacinação se tornou obrigatória e de forma arbitrária, inclusive com muita violência policial, para pegar essas pessoas e vacinarem elas de uma forma muito bruta. E, diante desse contexto, as pessoas começaram a se manifestar, a quebrar os bondes, a brigar com os policiais, e todo esse contexto ficou conhecido como a revolta da vacina. Porque, nessa época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, ele estava começando a crescer de uma forma muito desordenada. Foi o começo dos cortiços, o começo das favelas, então não havia saneamento básico, por exemplo, o que fazia com que estivesse acontecendo ao mesmo tempo que estava acontecendo a epidemia de varíola, estivesse acontecendo a epidemia de peste, uma grande epidemia de febre amarela, e diante desse contexto, a população não foi informada. A vacinação foi um sucesso, mas existem outras formas de fazer com que essa vacina seja um sucesso, que é conversando com as pessoas. E vamos chegar a isso mais na frente. E agora, vamos para a nossa pergunta. Afinal, o que são vacinas? As vacinas são substâncias biológicas que, ao serem inseridas no organismo, têm por objetivo gerar uma resposta imune satisfatória àquele patógeno, àquela toxina, àquela substância biológica que eu estou inserindo no organismo. E aí a gente sempre precisa triar a nossa estratégia, o nosso objetivo, as nossas formas de produção, qual o antígeno que vamos inocular nas pessoas. Porque hoje em dia nós já sabemos que o antígeno todo não é responsável por gerar resposta imune. É muito mais alocado e muito mais eficiente, por exemplo, se você entregar apenas aquilo que realmente vai gerar resposta imune, que são os determinantes antigênicos desse antígeno, que são sítios bem pequenininhos. E aí nós objetivamos mimetizar a resposta do organismo. E será que só o antígeno que eu veiculei é suficiente para despertar a resposta imune? Ou eu vou precisar de adjuvantes moleculares que vão fazer com que meu sistema imune reconheça aquilo de forma mais eficiente? E as formas de aplicação? Essa vacina vai funcionar melhor se ela for nasal, se ela for oral, se ela for subcutânea, se ela for intramuscular. Tudo isso precisa ser pensado quando nós formos traçar a nossa estratégia vacinal. E aí eu queria comentar com vocês agora algumas estratégias vacinais. Número 1, que são conhecidas como as vacinas de primeira geração. Nesse momento, nós inoculamos organismos inteiros. Eles podem estar inativados, mortos ou atenuados. Depois vem a segunda geração, aonde não é mais o organismo todo que é inoculado no indivíduo. São apenas algumas partes imunogênicas, que podem ser frações, componentes, subunidades, toxinas. E, por último, pelo menos até agora, existem as vacinas de terceira geração, que são as vacinas genéticas, que são as vacinas de DNA, são as vacinas recombinantes, são as vacinas de RNA mensageiro, muitas delas em fases de teste, inclusive avançados, mas ainda não há nenhuma disponível no mercado. E agora, para que servem as vacinas? As vacinas são capazes de transformar a história, eliminando barreiras que antes pareciam intransponíveis. Essa fala é de Antônio Brito, presidente executivo da Intrafarma. E aqui eu trouxe para vocês imagens da varíola. A varíola foi, até agora, a única doença erradicada do mundo. E por que é tão importante enfatizar isso?
Porque para uma doença ser considerada erradicada, é necessário eliminar o agente etiológico dessa doença. O vírus não existe mais em circulação em lugar nenhum. Existem apenas cepas reservadas em 2 laboratórios no mundo, até onde vai o meu conhecimento. Esse vírus não circula mais e ele foi erradicado no ano de 1980 pela OMS. Então, a importância dessas vacinas é erradicar doenças, como, por exemplo, a varíola. Diminuição dos índices de morbimortalidade dos países, porque muitas dessas doenças cursam com um desfecho incapacitante, cursam com diversos traumas, cursam com pessoas desfiguradas, com pessoas que não podem mais exercer o seu trabalho. E, além disso, a significativa melhora na qualidade de vida e na renda das pessoas no mundo. Porque enquanto mais tempo eu deixo as pessoas aptas e melhores e mais produtivas, mais um combate efetivo eu tenho diante da pobreza. Porque patologias que podem ser evitadas, que já tem vacina no mundo, são fundamentais de serem feitas. Porque muitas dessas doenças, se proeminentes, se voltarem novamente, podem contribuir também com cenários de perpetuação da pobreza no mundo. E diante disso tudo que foi dito, como está o Brasil nesse contexto? O Brasil é um exemplo mundial de imunização. O nosso Programa Nacional de Imunizações completa 47 anos esse ano. E ele traz consigo alguns números maravilhosos. Nós temos 19 vacinas disponíveis no SUS, que protegem para 20 doenças. Nós temos uma cobertura vacinal de 80% na média. Grande parte dessas vacinas são produzidas em território nacional. E essas vacinas contam com 36 mil salas de vacinação e 250 mil vacinadores. Nós temos aqui no nosso país o maior programa de imunização do mundo, no que diz respeito às imunizações públicas. E isso é algo muito importante que precisa ser defendido e comunicado às pessoas. E aqui, para discutir mais um pouquinho com vocês, eu trouxe o calendário nacional de vacinação. E aqui vocês podem ver diversas vacinas. A BCG, a pentavalente, a meningocócica, a pentavalente, a vacina para febre amarela e diversas outras vacinas. Esse aqui é o calendário das crianças, onde aqui mostra todas as doses de reforço, todas as faixas etárias que devem tomar a vacina e qual vacina deve ser tomada. Da mesma forma, esse calendário é feito para os adolescentes, para os adultos e para as gestantes. E todos esses dados se encontram no Ministério da Saúde e na Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, e das outras secretarias estaduais também. E aqui eu trouxe alguns exemplos práticos da aplicação das vacinas. Vejam só, aqui nesse primeiro gráfico, nós temos os casos da poliomielite. E vejam só a diminuição de casos. Aqui, na década de 80, por exemplo, chegava a quase 70 mil casos por ano. Hoje em dia, nós temos uma quantidade muito reduzida de casos, e esse gráfico aqui vai até o ano de 2015. Da mesma forma para o tétano, onde na década de 80 se chegava a aproximadamente 120 mil casos por ano, e hoje em dia cursa em quadros muito menores, pelo menos até o ano de 2015. E sarampo, que era uma doença que atingia a casa dos milhões de infectados por ano, vem diminuindo bastante. E agora eu quero falar um pouquinho a respeito da produção de vacinas no Brasil. Eu já falei um pouquinho com vocês sobre como as vacinas são eficientes. Eu já falei um pouquinho com vocês sobre como nós somos referência nesse meio. E no que diz respeito à produção das vacinas, nós temos autonomia? Dessas 19 vacinas, quantas nós produzimos? E a resposta para essa pergunta é: nós produzimos 16 das 19 vacinas que são distribuídas no Brasil. E aqui, 10 dessas vacinas são produzidas pelo Instituto Biomanguinhos da Fiocruz e 6 são produzidas no Instituto Butantan. Dados esses exemplos, eu vou falar de forma um pouquinho mais detalhada com vocês
como é feita a produção da vacina de influenza. Um exemplo dessa vacina produzida no Brasil. Algo que é muito importante falar para todos vocês é que produzir vacina exige sempre um esforço mundial. As vacinas são produzidas de forma multicêntrica e esses centros precisam conversar entre si. Um exemplo direto da aplicação disso é a produção da vacina de influenza. Vejam só como é que acontece. As cepas vacinais que são feitas no Brasil, vamos fazer uma breve introdução. Todo ano é feita a campanha de vacinação de influenza no Brasil. A vacina distribuída no SUS é uma vacina trivalente. E como é que são escolhidas as cepas que serão colocadas nessas vacinas? Essa resposta é feita através da rede de vigilância da OMS, onde ela está acompanhando no mundo todo quais são as principais cepas circulantes e, portanto, quais são as cepas que devem compor a minha vacina. Feita essa observação, é feita a seleção dessas cepas, que inicia em setembro. Depois é feita a produção em forma de campanha, que vai dos meses de setembro a março. E depois vem formulação, envase e empacotamento, e vai passar por todos os controles de qualidade. E logo depois tem a distribuição e a vacinação da população, que é sempre prevista para acontecer entre os meses de abril e maio. Mas esse ano, nós sabemos que ela foi adiantada devido à pandemia da Covid. E aí, o que é feito dentro do Instituto Butantan? Assim que essas cepas são escolhidas e elas vêm para o Brasil, elas chegam no Butantan, é feita essa recepção e elas vão para os ovos embrionados. Nesses ovos é feita a inoculação. Esses ovos são incubados por uma temperatura específica e por um tempo específico. Logo depois de todo esse processo, é feita a coleta do líquido alantóico, que é onde vai ter a presença desse vírus. Logo depois, esses vírus são clarificados e concentrados. E assim que eles são concentrados, eles vão passar por mais alguns processos. Pelo processo de purificação, de fragmentação, de inativação. Depois passam por outro processo de filtração esterilizante. Vejam só a quantidade de tecnologia que existe para produzir uma vacina. Logo depois é feita a suspensão monovalente concentrada. Então, isso que foi feito para uma cepa, vai ser feito para a cepa 2, vai ser feito para a cepa 3, e quando eu tiver todas essas suspensões monovalentes concentradas, vai para a próxima etapa, que é a formulação com essas 3 cepas, que serão envasadas. E aí, como produto, nós teremos o vírus influenza fragmentado e inativado. E agora sim, ele está pronto para seguir aquele cronograma que eu mostrei anteriormente a vocês. E vai seguir realmente para o SUS, para chegar na população. E aí, diante de tantos exemplos de sucesso e de tanto esforço técnico-científico, ainda enfrentamos problemas nas campanhas de vacinação? Sim. E isso é uma realidade extremamente preocupante. Eu trouxe para vocês alguns gráficos que mostram a queda da cobertura vacinal do Brasil. Como eu já disse antes, o Brasil tem o maior programa público de imunização do mundo. Todo ano, são distribuídas mais de 300 milhões de doses. E mesmo assim, observem o que está acontecendo. Nesses gráficos, eu trouxe para vocês as 6 vacinas que em 2017 apresentaram uma grande preocupação. Porque, vê só, esse tracejado aqui em azul é a cobertura recomendada pela OMS. E por que é tão importante respeitar essa cobertura vacinal? Porque nenhuma vacina é 100% eficiente. O que eu quero dizer com isso? É que alguns indivíduos vão receber essas vacinas e, mesmo assim, não vão gerar resposta imune protetora. Então, eu preciso ter uma cobertura vacinal alta, para que, assim, mesmo tendo esses pequenos casos de falha, que vão depender da eficiência da vacina, eu ainda consiga ter uma cobertura vacinal e uma imunidade protetora suficiente para fazer com que aquele vírus ou aquela bactéria não consiga ficar circulando de forma sustentada nas minhas populações.
Então, aqui, vocês podem ver uma queda na cobertura da poliomielite, onde aqui, antes, no ano de 2015, nós estávamos com uma cobertura de quase 95%, e aqui decaiu para 80%. Na hepatite A, também houve uma queda, onde nós atingimos 95%, mas não foi a realidade no ano de 2017. Para o rotavírus, a mesma coisa, caiu para 80%. Na vacina pentavalente também. Na vacina meningocócica também. E na hepatite B também. Então, vejam só como essa queda está sendo uma queda consistente. E por que isso está acontecendo? Um dos motivos é que a vacina é tão boa, mas tão boa, que o seu sucesso é o seu próprio algoz. Porque, vejam só, dados da Organização Mundial da Saúde mostram que mais de 3 milhões de mortes são evitadas todo ano, devido à adoção dessas vacinas básicas, né, que nós temos todas. Outro exemplo aqui, bem claro. A varíola matou 300 milhões de pessoas no século passado. Vocês entendem que isso quer dizer 1,5 Brasil de pessoas mortas? Só que hoje em dia, tem gente negando a varíola, dizendo que a varíola não aconteceu. E por que isso acontece? Porque hoje nós não temos mais a percepção de como era conviver com aquela doença. Não temos mais a percepção do que ver crianças inválidas pela poliomielite, de ver crianças que não estavam mais conseguindo ter o seu desenvolvimento pleno por causa de uma doença. A nossa taxa de mortalidade infantil, a depender também da sua condição de vida e da condição de renda e do local onde você vive, não é mais um fator tão preocupante, não é mais um fator tão proeminente. Então, esse sucesso da vacina faz com que a percepção do risco não esteja mais tão presente na percepção dos indivíduos como um todo. Porém, uma pandemia aconteceu. E aí a gente está vendo todo esse desfecho e todo esse cenário do que é um mundo sem uma vacina. Um novo, nem um pouco normal. E diante disso tem toda uma cadeia, tem toda uma cascata de esforços para tentar fazer com que a vida volte um pouco mais ao normal. Porém, mesmo diante de todo esse desfecho, diante de todas essas consequências que estamos vivendo, ainda tem algumas coisas que precisam ser observadas com cautela. Por exemplo, algo que deve ser muito levado em consideração, principalmente pelos gestores, pelos estudantes de saúde, pelas pessoas que militam em defesa do SUS, pelas pessoas que estão lutando para a disseminação de informações de qualidade, é entender as consequências secundárias associadas à Covid. E eu trouxe para vocês um exemplo prático. O aumento da mortalidade indireta causada por outras doenças imunopreveníveis e tratáveis. Vejam só o que essa imagem diz para a gente. Aqui nós temos crianças que estão em quarentena devido à Covid, porém, por causa disso, não estão recebendo as vacinas de sarampo, de pólio ou de febre amarela, por exemplo. E sarampo é uma doença extremamente perigosa, extremamente contagiosa, que só no ano de 2018 infectou cerca de 10 milhões de pessoas no mundo e matou cerca de 140 mil pessoas, principalmente crianças. Então, é muito importante a gente entender todas as coisas que estão acontecendo, porque passada a pandemia de Covid, que até onde eu enxergo não vai ser algo rápido, teremos que lidar com outros surtos de outras doenças que já estavam caminhando para um controle. A polio, por exemplo, é uma doença que já está caminhando para a erradicação. Hoje, a polio, ela só circula em 2 países do mundo. Porém, é muito importante continuar alerta e com essa vacinação para que essa recirculação de forma massiva não aconteça. Então, por exemplo, devido à Covid, mais de 117 milhões de crianças de 37 países podem deixar de receber a vacina. E dito aquele dado de 2018 que eu trouxe para vocês, e ali naquela época não existia Covid, né? Então, como será o cenário agora? O que é
está acontecendo que a gente não está enxergando ainda? Porque outra coisa que eu queria falar é que nós estamos aqui diante de uma endemia de arboviroses. Então, muitos setores da vigilância epidemiológica e de toda a atenção básica da rede de saúde estão com seus esforços voltados para a pandemia de Covid. Então, alguns desses recursos, inclusive força de tarefa e pessoal que foram deslocados de sua função, não estão podendo fazer uma cobertura plena de outras epidemias muito perigosas que circulam dentro do nosso país. E é muito importante estar alerta, porque isso vai estourar de forma rápida até. Então, até maio de 2020, 19 estados brasileiros, por exemplo, estavam com circulação ativa do vírus do sarampo, que era um vírus que no nosso território nacional estava caminhando para a eliminação. E aí, outra coisa muito importante, para além da pandemia da Covid, que nós precisamos conversar é sobre o movimento antivacina. Vejam só, a OMS declarou no ano passado que a hesitação em se vacinar está entre as 10 maiores ameaças globais à saúde. E aí eu te faço uma pergunta. Como combater essa onda que ameaça a sua saúde? Primeiramente, é muito importante entender as suas raízes e os seus impulsos. Porque quando nós vamos conversar com outras pessoas, quando nós vamos ensinar a outras pessoas, a gente precisa escutar. A gente precisa saber qual é a raiz daquele problema. E aí, lembra daquele começo que eu falei com vocês sobre a parte de como se dá o processo saúde e doença? Sobre como muitos daqueles modelos de visão de mundo, do modelo mágico-religioso, do modelo miasmático, do modelo biomédico, do modelo sanitarista, e como alguns desses modelos ainda conversam entre si, isso está aqui. Por exemplo, durante a época da vacinação da varíola, logo na época inicial, o Papa Pio VII disse o seguinte: Deus não pode querer que sua obra seja maculada, permitindo que se inocule no homem a linfa de um ser inferior, como é a vaca. E isso fazia com que uma série de fiéis fosse reticente quanto a receber a vacina da varíola, porque existia um mito associado a esse processo que dizia que os indivíduos que recebessem essa vacinação seriam seres degenerados, seriam seres maculados. Então, tudo isso é muito importante para entender o contexto no qual estamos. Outra coisa muito importante que aconteceu, que deu muita força ao movimento antivacina, foi uma associação que nunca foi comprovada cientificamente, feita por Andrew Wakefield, que dizia que a vacina tríplice viral causava autismo. Esse artigo foi publicado, porém, ele foi refutado. Esse médico teve seu CRM cassado, não é exatamente CRM, porque ele era de Londres, salvo engano, e outros cientistas refutaram completamente esse estudo, inclusive com estudos muito mais robustos, provando que não existia nenhum tipo de associação. Porém, até hoje, se reverbera esse falso cognato, essa associação que não existe entre vacina e autismo. E outra coisa muito importante é a respeito das bolhas dos algoritmos, das bolhas de teorias conspiratórias. Porque sempre que você vai pesquisar um conteúdo na internet, esse conteúdo ele vai ser marcado por um algoritmo e ele vai sempre fazer sugestões baseadas na sua escolha para lhe oferecer vídeos similares. Então, o que acontece é que muitas pessoas, quando vão pesquisar sobre alguma teoria da conspiração ou sobre o próprio movimento antivacina, acabam caindo num ciclo infeccioso. Inclusive, alguns desses vídeos são monetizados, o que não deveria acontecer de forma nenhuma. Inclusive, algumas forças ministeriais entraram em contato com os CEOs de algumas empresas, tanto do Facebook quanto do YouTube, enfim, para falar para que esses vídeos não sejam monetizados de forma nenhuma. E para a gente precisa tentar não entrar nesses algoritmos,
mas tentar entender o que se passa na cabeça de pessoas que estão sujeitas a esse tipo de contato, a esse tipo de influência. Como nós vamos conversar com elas? Isso é muito importante. E aí, fazer com que exista uma estratégia permanente de educação em saúde e divulgação científica. Porque muito do que acontece é que a educação, ela não está disponível para todas com a mesma qualidade. E qualquer pessoa que tem o privilégio de ter conhecimento e saiba passar e queira passar e esteja disposto a passar isso, por que não fazer? Porque, às vezes, o importante não é quantas pessoas você vai atingir, e sim que você vai atingir pessoas. É muito importante a ressignificação disso. Sem falar na parte de divulgação científica. Porque, por exemplo, eu venho de um mestrado acadêmico, eu sempre estive me construindo dentro da academia. E agora, pela primeira vez na residência, estando em contato com as pessoas que fazem o SUS, estando em contato com a população, eu estou tendo a oportunidade de trazer para essas pessoas um bocado de coisa que eu consegui construir dentro dos laboratórios. Agora eu estou conseguindo fazer divulgação científica. E isso é muito importante. O que você pode fazer? E outra coisa é a conscientização dos pais e responsáveis dentro dos ambulatórios, para que os médicos, para que os enfermeiros, para que os agentes comunitários da saúde consigam comunicar a essas pessoas o que é realidade de fato. E aí, no ano passado, aliás, esse ano, a OMS fez uma campanha, Best New Work for All. E aí, o que é que ela queria trazer dentro dessa campanha? Mostrar os avanços que a vacinação em massa trouxe para a sociedade. Mostrar esforços que estão sendo feitos pelos profissionais de saúde no mundo. Mostrar a importância de se investir recursos para a pesquisa científica. E aqui, eu trouxe para vocês o nosso SUS. E até as pessoas que possam ser reticentes, acredito que nesse momento estão enxergando como a capilaridade do SUS é importante, como manter um sistema de vigilância do SUS ativo é importante e como nós precisamos, de forma imediata, revogar a Emenda Constitucional 95, porque não se faz saúde sem investimento. Outra coisa que eu queria falar também é a respeito dessa outra imagem, onde vocês podem ver diversos profissionais de saúde e todos eles devem ser guiados por uma conduta científica, por uma conduta baseada em evidência, porque é assim que a gente faz saúde. E outra coisa que eu gostaria muito de comunicar a vocês, na verdade, de introduzir esse conceito para aqueles que não conheçam, que é o conceito de One Health. Esse conceito não é novo, é bem antigo, na verdade, ele vem de Hipócrates, lá do século V a.C., e ele diz o seguinte, que não existe saúde sem haver o respeito aos ecossistemas, sem haver respeito à saúde animal, porque sem essas duas instâncias, não é possível formar o tripé. Não há saúde humana sem respeito a todas essas saúdes, porque elas se comunicam entre si e elas são estruturantes. E outra coisa, que é só mais uma coisa que eu queria para fechar, é que, assim, a vacina é sempre sobre coletividade. A escolha da vacina nunca foi uma escolha, porque vacinação não é uma liberdade individual. A vacinação é uma responsabilidade coletiva. E diante de todo esse cenário atual, diante de toda essa pressa para se fazer uma vacina da Covid, existem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. E aí eu pego para vocês essa fala de Antônio Brito, novamente ele, que diz o seguinte: criar vacinas é estar nas fronteiras da ciência. Significa trabalhar muito mais com perguntas do que respostas e enfrentar muito mais fracassos do que vitórias. Então, apesar de todo esse esforço mundial que está sendo feito para a produção da vacina, é possível
que essa vacina não saia rápido. Porque, a depender de qual plataforma for a plataforma mais bem-sucedida, vai ser necessária a construção de grandes laboratórios. Não estamos falando de milhões de doses, estamos falando de bilhões de doses. E esse esforço nunca foi feito. Não nessa velocidade, não nesse ritmo, e não nessa pressa, e não nessa urgência. Até porque também não é apenas produzir a vacina. Nós precisamos de insumos, precisamos de agulha, precisamos de invase, precisamos de muitas coisas. Não sabemos se vai ser apenas uma dose. Talvez sejam 2, talvez sejam 3. E aí não estamos mais falando de 8 bilhões. Estamos falando de 16, estamos falando de 24. Então, vou deixar vocês pensarem a respeito disso. Eu quis trazer mais uma palestra introdutória sobre os conceitos de vacina. E muito obrigada pela atenção de todos. Eu deixo aí embaixo o meu contato, tanto para o e-mail quanto no Instagram, caso vocês queiram conversar tanto sobre esse assunto ou sobre outras coisas, enfim, voltadas para a parte acadêmica, tá? E muito obrigada pela atenção de vocês. Professora Catarina, primeiro eu gostaria de parabenizar pela apresentação muito boa. Tenho certeza que todo mundo gostou bastante da sua didática, né? Você fala muito bem, explica muito bem. E peço que continue com a gente, porque já já a gente tem um tempo de perguntas, e agora eu vou passar a vez para outra professora, a professora Isabelle Viana, que também é biomédica, tem mestrado na parte de genética pela UFPE, tem pesquisa realizada não só aqui no Brasil, como fora também, nos Estados Unidos e outros centros, e ela trabalha tanto nessa parte de imuno, quanto na parte de vacina e outros produtos mais voltados da nossa resposta imunológica, e vou passar a palavra para ela para continuar hoje o nosso ciclo de palestras. Bem-vinda, professora. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Paulo, pela introdução. Fico muito feliz com o convite, espero poder contribuir. E parabéns a Catarina também pela excelente apresentação. Vou tentar ficar à sua altura. Deixe-me, então, tentar iniciar minha apresentação de slides. Acredito que a Catarina precisa encerrar dela. Isso. Interrompi, Isabelle. Não tem nenhum problema. Fique à vontade. Obrigada. Quero ver essa palestra. Vai ser maravilhosa, como sempre. Obrigada. Então, vocês conseguem ver os meus slides? Sim. Ótimo, então. Então, como a Catarina já fez uma excelente apresentação sobre vacinas, conceitos, eu vou tentar abordar uns outros aspectos que eu acho que vai ser de interesse para a nossa audiência. Eu gostaria, então, de começar falando um pouco sobre as catástrofes que assustam a humanidade. Então, até bem pouco tempo atrás, quando a gente perguntava a alguém o que é que lhe tirava o sono, o que seria um grande desastre, a resposta imediata seria uma guerra nuclear, uma guerra mundial, algum evento desse tipo. Só que, na verdade, os grandes desastres, hoje em dia, eles não se parecem mais tanto com isso. Na verdade, eles se parecem muito mais com isto. Seria muito mais realista falar de vírus como um desastre natural. Inclusive, existem estudos probabilísticos mostrando que, dentre as várias possibilidades de eventos que poderiam causar destruições em massa, na realidade, as epidemias virais, elas estão no topo das principais causas de mortalidade de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, é mais provável que a humanidade venha a perder uma grande parcela de pessoas devido a uma epidemia de gripe ou de qualquer outro vírus como o SARS-CoV-2 do que uma guerra mundial, ou um terremoto, ou um asteroide se chocar contra a Terra. E por que será? A resposta é um tanto simples, um pouco triste, mas é um tanto simples. A resposta é que nós simplesmente investimos menos em ciência do que em rodovias. Por exemplo, no ano de 2017, o Brasil investiu 3,3 bilhões de reais em ciência e tecnologia. Contudo, nesse mesmo ano, o Brasil investiu mais de 34 vezes esse valor em infraestrutura, ou seja, em estradas, em rodovias, em asfalto. E aí vocês podem até se perguntar se, por acaso, o Brasil não seria um caso
único. Esse problema, será que é só do Brasil? Será que só nós somos assim? Na verdade, não. Esse mapa aqui do canto da região inferior da tela, ele mostra que poucos são os países que investem mais de US$ 1.000 por pessoa em pesquisa e desenvolvimento. E se vocês olharem para esse gráfico com atenção, vão ver que o Brasil não é nenhuma exceção. Na verdade, isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Então, tendo em vista essa falta de investimento em ciência e tecnologia, se alguém me perguntasse se nós estaríamos prontos para uma próxima epidemia, a resposta óbvia é de que não, nós não estávamos prontos para uma nova epidemia, fosse ela de Covid ou de qualquer outra coisa. E uma coisa que eu também acho uma constatação um tanto triste, porém verdadeira, é que nós estamos sempre lutando contra diferentes inimigos, mas as batalhas são sempre as mesmas. Então, guerra após guerra, nós enfrentamos sempre os mesmos problemas. Por exemplo, se observarmos as epidemias de dengue, de zika, de chikungunya, ou mesmo a epidemia de ebola no continente africano, nós vamos ver que nós continuamos repetindo a mesma questão. Nós não temos sucesso em evitar novas epidemias. E quais são as razões para isso? Primeiro, faltam epidemiologistas e dados epidemiológicos. Ainda quando esses dados estão disponíveis, ainda faltam profissionais treinados em todo o território nacional ou em todos os países afetados para dar suporte às pessoas que foram acometidas pela doença. E, na maior parte dos casos, faltam tratamentos e também faltam vacinas. E é um problema sério, mas aí vocês podem se perguntar, mas Isabelle, esses vírus já eram conhecidos? Já, eles já eram conhecidos. E os modos de disseminação, eles também eram conhecidos? Sim, eles também eram conhecidos. Mas então, acho que a mensagem final é que o direcionamento ineficiente de recursos nos deixou muito vulneráveis a esse tipo de problema, a esse tipo de questão de saúde que poderia ser evitada com mais investimento nas questões prioritárias de saúde pública, como a Catarina muito bem colocou. Então, como não é difícil de imaginar, o cenário ele sempre pode piorar. Então, gostaria que nós lembrássemos um pouquinho da epidemia de ebola que aconteceu em 2015 no continente africano. Durante essa epidemia, o ebola matou mais de 10 mil pessoas em um intervalo curtíssimo de tempo. Se não me engano, foram menos de 6 meses para levar à morte mais de 10 mil pessoas. Mas reflitam comigo, o ebola não era transmitido por partículas suspensas no ar, não era transmitido por saliva, e as pessoas acometidas viajavam muito menos do que as demais pessoas no resto do mundo. Então, se o ebola fosse transmitido assim como o SARS-CoV-2 é transmitido hoje, e considerando a mobilidade de pessoas ao redor do mundo, através de viagens de avião, de trem, de navio, então o cenário sim poderia ser muito pior. Se nós pensarmos então na linha do tempo também e fizermos uma comparação um pouco mais chocante, nesses mesmos 9 meses de epidemia de Covid-19, o SARS-CoV-2 já infectou o mesmo número de pessoas que a gripe espanhola matou em 1918. Então, eu trago aqui para vocês algumas imagens mostrando a evolução dos casos de Covid-19 ao redor do mundo. No dia 22, começávamos com apenas poucos casos no continente asiático, alguns poucos nos Estados Unidos. No dia 59, esse mapa começa a ficar um pouquinho vermelho. No dia 102, o mundo inteiro está tomado pelo vírus e hoje nós temos mais de 23 milhões de pessoas já infectadas. Isso contabiliza mais de 800 mil mortes em menos de 9 meses. É uma catástrofe completa. E se nós pensarmos como é que a gente pode, então, num cenário de investimento em ciência e tecnologia, nos preparar para uma próxima epidemia? Através do desenvolvimento de uma vacina. Como a Catarina já mencionou bastante a respeito do histórico, eu não vou me estender muito aqui, mas eu queria só relembrar um pouquinho que tudo começou, como ela bem colocou, com a varíola. Então, Edward Jenner identificou que as ordenhadoras possuíam fístulas nas mãos, mas não possuíam pelo corpo. Então, o experimento com a criancinha, como ela já explicou bastante,
levou ao desenvolvimento da primeira vacina e o primeiro caso de sucesso em erradicar uma doença através da intervenção humana, que é a vacinação. E hoje em dia, o nosso Programa Nacional de Imunização do SUS disponibiliza gratuitamente 19 vacinas para mais de 20 doenças. Eu trago aqui nesse slide 2 gráficos que trazem uma relação muito clara de que quanto mais se investe em imunobiológicos, ou seja, em imunização, em vacinas, menos pessoas morrem vítimas de doenças que são preveníveis por vacinas. Ou seja, a vacinação salva vidas. E dentre essas 19 vacinas para mais de 20 doenças que o SUS disponibiliza, nós podemos nos considerar felizardos, não só pela disponibilidade, mas porque também o nosso programa de imunização é exemplo para o mundo todo. O SUS pode ter várias deficiências, como a gente pode passar a noite aqui conversando, mas se tem uma coisa que funciona e que é exemplo para o mundo inteiro, é o nosso programa de vacinação. Mas apesar disso, ainda existem doenças para as quais vacinas não estão disponíveis. Por exemplo, malária, esquistossomose, HIV, Covid-19, e a mortalidade dessas doenças varia desde milhares até milhões de pessoas por ano. E aí, com base nisso, a pergunta que não quer calar e que todo mundo deve estar se fazendo agora é: quando será, então, que haverá uma vacina contra SARS-CoV-2? Quando a pandemia de Covid-19 vai ser finalizada com o surgimento de uma vacina? Essa é uma pergunta dificílima de responder, mas vamos tentar elucubrar um pouco a respeito. Vamos começar, então, relembrando o que significa uma vacina? Para que serve uma vacina? A vacina nada mais é do que uma versão mais fraca de um patógeno que visa ensinar ao sistema imune como se comportar e como se proteger diante daquele patógeno mais enfraquecido, para que, no caso de uma infecção secundária com o patógeno verdadeiro, o sistema imune seja treinado e capacitado, então, para interromper a infecção ou a progressão da doença. Então, as vacinas, elas podem ser produzidas das mais diversas formas. Existem diversos tipos de desenho vacinal, como, por exemplo, vírus inativado, peptídeo sintético, vacina de vetor viral, vacina de ácidos nucleicos, vacina de vírus completo, vacina proteica, vários tipos. Da mesma forma como existem também vários estágios de desenvolvimento. Então, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso, porque tendo em vista as vacinas que estão em desenvolvimento para a COVID, e sabendo que a mídia tem focado bastante em divulgar os dados, tem se falado muito em fase clínica, fase pré-clínica, eu gostaria de esclarecer um pouquinho. Então, seja qual for a vacina que está em desenvolvimento, ou mesmo uma droga, um fármaco, a fase de testagem ela vai ser sempre dividida em 2 etapas. A primeira delas é a fase pré-clínica ou exploratória, que é aquela que acontece no laboratório. Laboratório de biomedicina, por exemplo, onde o pesquisador vai então identificar quais são os alvos antigênicos, quais são os adjuvantes. A imunização vai ser feita em pequenos modelos animais e caso tudo ocorra dentro do esperado, a vacina então progride para a fase de testes clínicos. Essa fase clínica ela vai ser dividida em 4 estágios. Fases 1, 2, 3 e 4, sendo que 1, 2, 3 são as fases que ocorrem enquanto a vacina ainda não foi liberada para vacinação em massa. Então, durante a fase clínica de testes, a vacina vai ser inoculada em indivíduos voluntários, em números de milhares, em várias localidades ao mesmo tempo, e vai se comparar, então, o grupo que recebe o placebo, ou seja, que não recebeu a vacina, e o grupo que recebeu a vacina. A comparação entre os 2 grupos, com relação à quantidade de pessoas que desenvolveram aquela doença, é o que vai determinar se a vacina é efetiva ou não. E a quantidade de efeitos adversos também vai ser avaliada nessa etapa. Caso uma vacina demonstre-se como sendo segura e eficaz, ela vai então para a fase 4, que é quando ela é liberada pela Anvisa, segue-se então para a vacinação em massa e a fase de monitoramento. Ou seja, é a fase de acompanhamento, que é uma fase que nunca termina. Então, pelo que eu estou conversando aqui com vocês, vocês podem imaginar que esse período de avaliação de uma vacina, ele não é feito de maneira rápida.
Na verdade, numa época normal, eu diria assim, todo esse processo de avaliação, ele ocorreria em torno de 16 anos, o que é um período bastante longo. E agora estamos no meio de uma pandemia, pandemia de SARS-CoV-2, e nós estamos tentando realizar todo esse processo, encurtar um período de 16 anos, para que ele seja executado em um período de 1 ano e meio, de 1 ano a 1 ano e meio. Então, a pergunta que fica é, isso é o ideal? É a maneira correta de se fazer? Então, assim, não é a maneira ideal, certamente não, porque nós estamos correndo contra o tempo. É como se nós estivéssemos, fazendo uma analogia um tanto simplista, como se estivéssemos, então, trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Então, isso não é o ideal. Mas, diante de uma pandemia de tais proporções, diante do número de mortos e de infectados, faz necessário, então, que a gente assuma alguns riscos. E nesse momento que tem acontecido é a aceleração das fases. Então, uma fase é feita em paralelo da outra e assim sucessivamente. Nesse esforço global de desenvolver uma vacina e conter a epidemia, nós temos vários países trabalhando em conjunto. Os que estão marcados em amarelinho são os países que estão desenvolvendo as vacinas, mas mesmo os que não estão marcados em amarelinho são os países que auxiliam esse desenvolvimento através de testagem. Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil está, no momento, se voluntariando para que as vacinas sejam, então, testadas na nossa população. Então, é um esforço conjunto, tanto pelos países que conseguem produzir a vacina, como pelos países que podem oferecer auxílio na testagem para avaliação de segurança da vacina. Então, com relação a essa corrida que o mundo inteiro está vivenciando para desenvolver a vacina para a Covid, onde é que nós estamos? De acordo com a OMS, nós temos mais de 135 vacinas na fase pré-clínica, na fase exploratória. Nós temos, então, 16 vacinas na fase 1, fase clínica 1, 20 vacinas na fase clínica 2 e 6 vacinas já na fase clínica 3, o que é uma coisa espetacular. Eu diria que se alguma dessas vacinas funcionar e chegar a ponto de ser aprovada e partir para a fase 4 de vacinação em massa, nós estaremos vivenciando o maior feito na história da ciência. E eu espero que assim aconteça. E lembra quando eu falei a respeito de estarmos sempre lutando diferentes guerras contra diferentes inimigos, mas os problemas são sempre os mesmos? Então, eu gostaria de fazer um paralelo aqui e fazer uma comparação entre a pandemia de Covid e a pandemia de Zika, que aconteceu em 2015 aqui no Brasil. Então, vocês vejam que em 9 meses de pandemia, nós já temos 6 vacinas em fase 3 contra a Covid-19, enquanto que para a Zika, cuja pandemia ocorreu há cerca de 5 anos atrás, nós não temos nenhuma vacina em fase clínica 3. Temos apenas 3 vacinas na fase clínica 2, o que é a prova de que o direcionamento de recursos ele nem sempre é eficiente para permitir uma resposta a tempo de uma epidemia viral ser evitada. Então, esperamos então que a epidemia de Covid possa trazer uma mensagem otimista e um aprendizado para futuras epidemias que certamente acontecerão. Então, de acordo ainda com a OMS, nós temos então mais de 30 candidatos vacinados em testes clínicos, pois, como eu falei, a maior parte dos testes clínicos acontece de maneira paralela, fase 1 acontece dentro da fase 2 e vice-versa. Dentre esses candidatos, nós temos diferentes abordagens tecnológicas, desde as mais tradicionais, como as vacinas de vírus inteiro, vírus inativado, até as vacinas mais rebuscadas, mais tecnológicas, como vacina de RNA, vacina de DNA, e também algumas vacinas ainda mais modernas, como a de vetor viral e vacinas proteicas. E agora eu gostaria então de trazer mais uma pergunta um tanto polêmica. Quais serão então as vacinas que vão chegar na linha de chegada antes de todas as outras? Quais são aquelas que estão na frente nessa corrida pela vacina contra a Covid-19? Vamos então conversar um pouquinho sobre as vacinas que estão sendo testadas no Brasil, sobre aquelas que parecem estar mais à frente, com testes clínicos mais avançados e, portanto, com maiores probabilidades de terem sucesso.
Eu gostaria de começar falando sobre a vacina da Moderna e a vacina da Biotech Pfizer. São duas vacinas diferentes, mas o princípio de ambas é o mesmo. Essas duas vacinas são vacinas de RNA mensageiro e se encaixam na categoria de vacinas de ácido nucleico. Essas vacinas, elas nada mais são do que a transferência do material genético de um vírus, de um organismo, para uma sequência externa, que será então inoculada no indivíduo. E quando esse material genético adentra a célula, ele é capaz de levar à produção das proteínas do vírus, e essas proteínas vão ser então expressas e apresentadas para as células do sistema imune, o que vai gerar a resposta imune decorrente da vacinação. As vacinas dessa nucleica, elas podem ser de dois tipos, tanto vacinas de DNA quanto vacinas de RNA. E elas, apesar de serem parecidas, têm alguns prós e contras bem típicos, bem diferenciados. Então, com relação às vacinas de DNA, quais são as vantagens? Primeiro, é uma vacina segura, não tem potencial de infecção, pois não se trata do vírus, e sim de material genético, e é uma vacina bastante estável. Isso é muito bom, porque essas vacinas podem, então, ser transportadas à temperatura ambiente, então elas podem ser transportadas para aquelas regiões de mais difícil acesso, como a floresta amazônica, para o sertão, para as comunidades rurais. Então, facilita-se bastante o manejo com a vacina de DNA. Por outro lado, como desvantagem, esse tipo de vacina requer uma quantidade muito grande de inóculo, o que pode ser um desafio quando se trata de vacinar uma população de proporções como a do Brasil. Além disso, os métodos de inoculação e apresentação antigênica precisam ser melhorados. Tem várias estratégias já sendo desenvolvidas, mas, enfim, é um trabalho que não está próximo de terminar. Já as vacinas de RNA apresentam como vantagem o fato de ser uma plataforma rápida, ela consegue ser facilmente modificada para se adequar a novos objetivos, e o RNA por si só é um adjuvante. Por si só, o RNA já induz uma resposta inflamatória que acentua a resposta contra a vacina. Como desvantagens, as vacinas de RNA vão ser menos estáveis do que a vacina de DNA, o que quer dizer que elas têm que ser protegidas, geralmente encapsuladas, e elas não podem ser, em hipótese nenhuma, transportadas à temperatura ambiente. Então, isso requer uma cadeia de refrigeração, o que aumenta bastante o custo dessas vacinas. Os outros duas vacinas que estão também sendo bastante comentadas, já sendo testadas aqui no Brasil, inclusive, são a vacina da Sinovac e a vacina da Sinopharm, ambas chinesas. Essas vacinas fazem parte de um segundo tipo de vacinas, chamadas vacinas de vírus inteiros. São estratégias que eu poderia dizer um tanto mais tradicionais, que já existem há décadas. Existem várias vacinas de vírus inteiros sendo utilizadas hoje. E o que é que são elas? Essas vacinas são compostas pelos vírus íntegros, mas não são os vírus, eu diria, os vírus normais infectivos. São vírus enfraquecidos ou vírus inativados. Enfraquecidos por quê? Porque esses vírus não possuem mais a capacidade de causar doença, embora consigam se replicar no hospedeiro, ou inativados, porque eles podem perder a sua capacidade por completo de gerar doença e de se replicar através de inativação química ou física. Essas vacinas vão, então, ser aplicadas no organismo-alvo e vão gerar uma indução de resposta imune contra as proteínas de superfície do vírus. Qual a diferença e vantagem e desvantagem de cada uma delas? Com relação às vacinas de vírus atenuado, nós temos como vantagem o fato dela ter uma alta imunogenicidade. Ela, por si só, gera uma resposta imune muito boa comparada a outras vacinas como de ácidos nucleicos, por exemplo. Como desvantagem, elas apresentam o potencial de apresentar virulência, ou seja, algumas vacinas de vírus enfraquecido podem apresentar uma reversão para sua forma virulenta, o que pode causar infecções com reações adversas muito graves, embora muito raras. Além disso, vacinas como essa não podem ser aplicadas para indivíduos do grupo de risco, por exemplo, idosos, gestantes, crianças muito pequenas e imunocomprometidos não podem tomar vacinas baseadas em vírus enfraquecidos ou atenuados.
e assim como o RNA, também requerem cadeia fria para seu transporte. Já as vacinas de vírus inativado, como é o caso das duas vacinas chinesas que eu comentei há alguns minutos, como vantagem, elas não podem causar doença de forma nenhuma, porque o vírus foi completamente inativado e perdeu a sua capacidade de replicação por completo. Além disso, como desvantagem, essas vacinas elas possuem uma resposta imune mais fraca quando comparadas às vacinas de vírus atenuado, e às vezes a resposta imune pode ser até um pouco aberrante, nesses casos de vírus inativado. E com relação às vacinas de Oxford e AstraZeneca, a CanSino, que é chinesa, e a Janssen, que é belga, estão sendo também bastante comentadas e parecem ser as mais próximas da linha de chegada. Essas são vacinas de vetor viral. O que é que significa isso? As vacinas de vetores virais são vacinas feitas a partir da inserção de sequências de outros vírus dentro de outras vacinas que já são bem estabelecidas. Então, no caso dessas vacinas, essas vacinas são focadas na proteína spike, uma proteína de superfície do vírus, e elas utilizam como esqueleto, como arcabouço, digamos assim, uma versão atenuada, não replicante, de um adenovírus que infecta chimpanzés e que não infecta humanos. Então, em teoria, essas 3 vacinas seriam vacinas seguras, já que elas foram construídas com base em um vetor viral de adenovírus que não infecta humanos. Como vantagens, as vacinas de vetores virais, em geral, elas apresentam o fato de poder ser desenvolvidas num tempo muito mais curto, porque, tendo em vista que se constrói as vacinas com base em uma vacina previamente muito bem conhecida, é possível, então, desenhar melhor e com mais facilidade e mais rapidez a maneira de analisar eficácia, segurança e risco dessas vacinas. Além disso, como eu já comentei, essas vacinas são tidas como seguras, em tese, já que o vetor viral não é capaz de infectar humanos. Como desvantagem, elas também requerem uma alta dose e elas também requerem um longo tempo de avaliação. Lembrem-se, nós estamos, nesse momento, trocando o pneu do carro com o carro correndo. Então, é um tanto complicado. E outra questão que eu acho que deve estar despontando na atenção de todos é com relação à vacina russa, da Gamaleya, chamada Sputnik V. Essa vacina, ao que tudo indica, pelo pouco que foi comentado, também é uma vacina baseada em vetor viral, contudo, a escassez de dados a respeito dos testes dessa vacina torna bastante complicado acreditar que essa vacina possa seguir à frente e que esteja, de fato, seguindo o método científico como deve ser feito. Então, independente de qual será a vacina que vai chegar na linha de infecção primeiro, essa vacina tem que ser capaz de interromper a infecção pelo SARS-CoV-2, interromper o estabelecimento da COVID-19, através de 2 mecanismos básicos e essenciais. Primeiro, essa vacina tem que ser capaz de impedir o vírus de infectar as células humanas, e ainda que o vírus seja capaz de infectar as células humanas, a vacina tem que ser capaz de induzir uma resposta imune capaz de destruir aquelas células infectadas e assim interromper a infecção por completo. Isso parece ser uma coisa maravilhosa e nós estamos todos torcendo para que isso aconteça em tempo recorde. Contudo, a vacina não é tudo. Existem muitas coisas além da vacina que precisam também ocupar um pouco da nossa atenção, da nossa preocupação. Para que nós consigamos sair da pandemia, além de uma vacina, o que é preciso? Primeiro, é preciso aumentar a capacidade de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Isso é fundamentalíssimo. O que é que nós temos hoje? Por exemplo, hoje nós temos recursos muito fragmentados. Nós temos uma experiência razoável com as agências reguladoras. A Anvisa é bastante burocrática e, muito embora hajam várias oportunidades de interação entre a universidade e a indústria, frequentemente, por razões diversas, essas interações não seguem adiante. Então, existe um gap, um espaço, uma divisão muito grande entre a ciência, a universidade e a indústria. E isso dificulta bastante o estabelecimento de novas tecnologias. Então, é preciso que nós, pesquisadores, pensemos também em desenvolver novas ferramentas para a saúde ambiental, como materiais microbicidas, desinfetantes, descontaminantes, equipamentos de proteção individual, os EPIs,
É preciso também que se reforce sistemas de informação para que seja possível rastrear os indivíduos infectados, rastrear as pessoas que tiveram contato com os indivíduos infectados. E é preciso também gerar um sistema em que as pessoas possam fazer a sua própria avaliação de saúde, para então minimizar a quantidade de tempo, a quantidade de vezes que o indivíduo possivelmente infectado vai e se dirige ao posto de saúde e tem contato com outras pessoas potencialmente infectadas ou que possam vir a ser infectadas. E é preciso também investir muito na clínica. É preciso que se desenvolvam marcadores de diagnóstico, prognóstico, marcadores de tratamento e marcadores terapêuticos. Ainda que nós tenhamos tudo isso, e ainda que tenhamos uma vacina funcional, até certo limite de tempo, é preciso, então, definir os grupos prioritários. Assim como a Catarina mencionou há pouco tempo, a vacina não se baseia só em ter uma vacina, se baseia em insumos. Então, nenhum país do mundo tem capacidade industrial para produzir a quantidade de doses de qualquer que seja a vacina para vacinar o mundo inteiro de uma vez só. Então, o que vai acontecer de uma forma ou de outra é dividir a população em grupos prioritários. Essa é uma discussão muito grande e eu acredito que ela não vai ser solucionada nem tão cedo. Mas o que se discute no momento é que o primeiro grupo a ser imunizado seriam profissionais de saúde, a seguir viriam idosos, talvez, gestantes, talvez, ou professores, talvez. Então, é um balanço muito sério que tem que ser feito entre os prós e os contras. Qual é o benefício de submeter uma população de alto risco, como os idosos, a uma vacinação de uma vacina que não se conhece muito bem? Então, infelizmente, decisões terão que ser tomadas, mesmo que dados conclusivos não estejam disponíveis. Mas, além disso, de que mais uma vacina precisa? Para desenvolver uma vacina, testar a vacina, estar seguro sobre a vacina, é preciso ter ferramentas adicionais que proporcionem outras bases de análise em paralelo. Parte delas são ferramentas diagnósticas, ou seja, é preciso então determinar se aquela vacina gerou imunidade contra determinada doença, se as pessoas estão bem protegidas, caso uma pessoa que tomou a vacina venha a ser infectada, qual é o prognóstico? A doença vai ser mais leve, vai ser mais pesada? É preciso ainda melhorar as vacinas que já tenham sido aprovadas, por exemplo, é preciso se modernizar e tentar desenvolver novos métodos de inoculação da vacina, como, por exemplo, injeções sem agulha, eletroporadores, nanopartículas. É preciso também melhorar o transporte de vacinas e é preciso ainda desenvolver ferramentas de monitoramento eficientes para que possa se acompanhar a vacina, seja ela qual for, durante um tempo infinito com relação a efeitos adversos, e é uma etapa que ocorre de maneira constante em larga escala. Então, como eu mencionei anteriormente, o monitoramento nunca termina. Mesmo que a vacina esteja disponível no SUS há 30 anos, como é a vacina da febre amarela, o monitoramento nunca termina. Todo caso adverso, caso ocorra, tem que ser reportado. Então, é fundamental que as vacinas contra SARS-CoV-2, quando venham a ser liberadas para uso da população em massa, é preciso que a avaliação seja contínua. Muitas perguntas ainda estão sem resposta, como, por exemplo, as pessoas que foram imunizadas vão estar de fato protegidas? A resposta imune de indivíduos que já foram expostos a SARS-CoV-2 vai auxiliar ou vai prejudicar a resposta contra a vacina? Os estudos de segurança eles têm que ser feitos de maneira muito rígida, muito bem controlada e, mais importante de tudo, a população tem que ser conscientizada e tem que ser engajada. E por que é que eu falo isso? Os movimentos anti-vacina, como a Catarina já colocou, eles não são muito fortes no Brasil, mas fora do Brasil eles são, infelizmente. Só para vocês terem uma ideia, 14% da população do Reino Unido e quase metade da população dos Estados Unidos dizem hoje que elas se recusariam a tomar uma vacina contra a Covid-19, qualquer que fosse a formulação vacinal. Então, isso é um caso muito preocupante. Então, com relação a essa parcela da população mundial que se recusa a tomar vacinas, eu gostaria de deixar duas mensagens. A primeira delas é: ou se protege todo mundo, ou ninguém está protegido.
No caso de uma pandemia, seja ela de Covid, de sarampo, de ebola, ou o mundo inteiro está protegido, ou ninguém está protegido. Não existe isso de metade do país está imunizada, a outra não, metade do mundo está e a outra não. Outra coisa é que somente os 4 pilares da saúde, que são vacinas, prevenção, antivirais e moduladores da imunidade, é que vão ser capazes de conter essa epidemia. Todo o resto é só especulação. E aí, mais algumas perguntas polêmicas, que eu acho que dão margem para bastante conversa, bastante discussão frutífera. Vem aqui. O que pode dar errado com relação às vacinas que estão sendo desenvolvidas e testadas no Brasil e no resto do mundo? Tem várias questões que permanecem sem resposta ainda, mas uma das mais preocupantes no momento é a possibilidade de uma acentuação da infecção em indivíduos pré-expostos. Então, ainda não se sabe se as pessoas que já tiveram SARS-CoV-2, que já tiveram Covid-19, podem ou não ser imunizadas. E também não se sabe se as pessoas que forem imunizadas e vierem a ter Covid-19 se terão uma doença mais leve ou uma doença mais severa. Uma outra questão que também permanece sem resposta é a imunidade cruzada com outros coronavírus. Existem 4 coronavírus circulantes no Brasil que causam resfriados comuns. Provavelmente eu, vocês já tivemos, mas nunca nos demos conta. Então, outra pergunta que permanece sem resposta é se a imunidade contra esses outros 4 coronavírus poderia ser de alguma ajuda em proteger um indivíduo contra o SARS-CoV-2 ou se eles atrapalhariam e fariam com que a COVID fosse um quadro mais grave do que uma COVID mais leve de uma pessoa que não tem imunidade prévia nenhuma. E isso não é nada de outro mundo, na verdade isso já aconteceu com a vacina contra a dengue, produzida pela Sanofi Pasteur. É uma vacina que gerou, somente após 2 anos de imunização, levou a um aumento muito grande de efeitos adversos e descobriu-se que as pessoas que não haviam tido dengue anteriormente não poderiam se vacinar. Então, é um caso de insucesso e isso quer dizer que vai acontecer com Covid-19? Não. Mas são questões que a ciência não pode deixar de pensar a respeito para se precaver no caso disso vir a acontecer. Outra questão que pode dar errado, mas eu espero que não dê, é a produção de insumos para produzir e distribuir as vacinas. É preciso seringas, luvas, agulhas, até mesmo o frasco de vidro que é utilizado para envasar uma vacina é feito de um material vítreo diferente, especial, e que é difícil e é caro de produzir. Então, é preciso que nós estejamos, como comunidade científica, alerta a par de todas as dificuldades que nós vamos encontrar, mas que vamos solucionar. E outra questão que tem sido bastante discutida é com relação à queda dos títulos de anticorpos. Tem se falado muito que pessoas que têm Covid-19, parte delas, depois de 3, 4 meses, não tem mais imunidade. De novo, é uma questão que ainda vem sendo estudada, mas eu gostaria de ser um pouquinho otimista aqui. Nós sabemos que o nosso corpo possui 2 tipos de imunidade: a imunidade natural e a imunidade adquirida através de vacinas. Elas trabalham de maneiras diferentes, mas trabalham juntas, de modo que uma auxilia a outra. Outra coisa, às vezes a ciência ela pode ser ainda melhor do que a natureza. Como eu falei, nós temos imunidade inata, que é uma imunidade inespecífica, e temos a imunidade adaptativa, que vai ser induzida por um antígeno, e que no caso de uma vacina, ela pode gerar um tipo de uma força imune, digamos assim, muito mais forte do que uma infecção natural. Esse é um exemplo, por exemplo, da vacina para HPV. A vacina da HPV é conhecida por gerar uma resposta imune muito mais forte do que a infecção pelo próprio vírus HPV. E o que acontece, tanto na infecção quanto na vacinação? Essa exposição ao antígeno leva a uma produção de células B e T de memória que vão ser capazes de acordar, digamos assim, e atuar contra a infecção futura e proteger o indivíduo após a imunização. Além disso, as vacinas têm uma vantagem em relação à natureza, é que as vacinas podem ser fortalecidas, digamos assim, a partir de moléculas acessórias que são os adjuvantes. Então, a eficácia de uma vacina pode ser melhorada a partir da adição de adjuvantes na sua formulação.
E outra coisa que nos serve de alento é que o SARS-CoV-2 não desenvolveu, pelo menos até o momento, nenhum mecanismo de evasão da imunidade, como foi o caso do HIV e do vírus da herpes. Então, sejamos realistas, mas eu acho que podemos ser otimistas também. E além de ficar pensando se a vacina vai funcionar ou não, eu acho que é importantíssimo pensar-se em como garantir que as vacinas vão ser distribuídas para a população do Brasil inteiro de maneira adequada e de maneira apropriada. Então, quais seriam os requerimentos para garantir o sucesso da vacinação em massa? Primeira coisa, fortalecer o sistema de saúde. Além disso, capacitar profissionais, assim como vocês, pessoas que trabalham na linha de frente, cientistas, todos têm que ser capacitados. Precisamos, então, incentivar pesquisa e diagnóstico, em diagnóstico e vacinas, e considerando, então, um quadro, um cenário de investimento adequado em ciência e tecnologia, nós não estamos ainda preparados, mas nós estaremos preparados para uma futura epidemia. Gostaria, então, de finalizar agradecendo a minha equipe de trabalho, deixando também o meu contato, e fico à disposição para perguntas, comentários e, obviamente, agradeço mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. Professora Catarina, agradeço a apresentação muito boa, inclusive complementar, desculpa, Catarina não, Isabelle, inclusive complementar a da professora Catarina, porque eu ia falar e o pensamento foi ainda mais rápido. Complementar a da professora Catarina, né, porque a gente viu o histórico da vacina e agora com a senhora a gente viu a aplicação da vacina e as possíveis vacinas contra a Covid, né, eu acho que é um tema bem interessante, tem muita dúvida, assim, muita gente tem muita dúvida e essa dúvida acaba trazendo também aquele medo, né, aquele receio de tomar a vacina, ainda não é tão forte no Brasil, como a senhora disse, mas lá fora é muito forte, e hoje aqui a gente já vê algumas pessoas comentando no Brasil assim, se a gente não parar agora, nós, como pesquisadores, divulgadores científicos, se a gente não trazer essa informação para a população agora, isso tem grandes chances de crescer, não é? Certamente. É uma questão muito séria e que tem que ser combatida ferrenhamente. A professora Geisiane, ela teve um problema no computador e está tentando reiniciar. Mas, enquanto isso, eu vou trazer aqui algumas perguntas que a gente tem no chat, né, no YouTube, para vocês. E a gente pode ir discutindo também, tá bom? Eu, como pesquisador dessa área da imuno, já até queria fazer uma pergunta, acho que talvez mais voltado para ti, Isabelle. A gente hoje ainda não tem nenhuma vacina de DNA ou RNA aprovada para humanos, pelo menos que eu saiba até então. Será que uma das vantagens é que a pesquisa está tentando trazer uma dessa, mas será que a gente já está pronto para conseguir, de fato, uma vacina desse tipo para a população humana? Excelente pergunta, Paulo. Na verdade, nós já temos sim vacinas de DNA aprovadas para uso em humanos. As vacinas que existem atualmente são vacinas para alergia e para asma. São vacinas de aplicação tópica, aplicação via intranasal, e têm sido utilizadas, se não me engano, desde 2017, 2018. Então, já existe sim. E com relação à sua preocupação, ela é perfeitamente justificada. O que acontece com as vacinas de DNA e de RNA é que elas não têm uma resposta imune muito boa. Então, as vacinas de DNA, elas frequentemente vão ser captadas por células que não são células do sistema imune, são células musculares, células do braço, né, digamos assim, e essas células não são capazes de gerar uma resposta imune robusta o suficiente. Então, as vacinas de DNA e RNA têm esse problema, mas existem várias tecnologias já em desenvolvimento para tentar aumentar a eficiência de uma vacina de DNA e de RNA. Existem moléculas acessórias, adjuvantes também moleculares, outros fragmentos de DNA acessórios que são inoculados juntamente com a vacina e fazem com que o direcionamento do antígeno seja feito de maneira mais adequada. Então, eu concordo com você, nós estamos ainda engatinhando um pouco com relação a vacinas de ácidos nucleicos, mas, tendo em vista a proporção da pandemia, eu acho válido tentar todas as frentes possíveis. É verdade, com certeza. Professora Catarina, eu não consegui achar quem foi a pessoa que perguntou aqui agora, mas eu lembro que alguém te perguntou sobre a sua formação, a sua área de formação, assim, ele queria saber um pouquinho mais. Eu sou biomédica,
Eu sou mestre em Biociências e Biotecnologia em Saúde, inclusive Isabelle foi minha orientadora no mestrado, então eu estou aqui com a minha orientadora. Família, né? Exato, e inclusive uma baita responsabilidade abrir uma mesa para a Isabelle depois é algo bem grande. E agora eu sou residente em saúde coletiva. Fiz logo após o mestrado, porque a questão é que eu queria entender um pouquinho mais sobre como se faz a saúde fora dos laboratórios. Onde a gente aplica isso diretamente? Como isso está chegando na comunidade? É verdade, é verdade. Acredito que talvez vocês duas poderiam nos dizer. O Clécio, ele pergunta o que é que a gente pode falar sobre a vacina da Rússia, né? Porque eu acredito que a gente não pode nem falar muito, né? Porque os estudos não são divulgados. Vai, Isabelle. Essa vacina da Rússia é um exemplo de como as coisas não devem ser feitas, né? Então, o que é que está acontecendo? Eles fizeram a fase 1, eles dizem que testaram a vacina em 35 voluntários, o que é um número muitíssimo pequeno, e querem, então, pular para a fase 3, de vacinação da população aos milhares. Então, sem divulgar dados científicos, sem comprovar que a vacina é segura, é eficaz, eu diria que eles estão não só atropelando o princípio científico, o desenvolvimento, o método científico, como eles estão colocando em risco a população do país deles. Então, nenhum outro país no mundo está se dispondo a colaborar, a se voluntariar para a testagem dessa vacina, porque, infelizmente, a comunidade russa não vem adotando as medidas científicas adequadas. Então, nenhum outro país está embarcando. Eu acho que isso, por si só, já diz bastante a respeito. Verdade. Tem uma pergunta também da Milena Ferreira. Ela fala: recentemente houve um surto de sarampo em 2009. Ela pergunta se isso se deve ao processo de movimento antivacina ou seria uma possível mutação viral. Será que alguém sabe do surto? Poderia comentar? Sim, eu acho que as respostas podem se complementar. Uma breve introdução é que, assim, a gente pode estar falando, sim, do movimento antivacina, mas a gente pode também estar falando de uma questão cíclica e natural, que acontece. Porque no momento em que não há mais a percepção do risco, não há mais a percepção, como eu falei, né, daquela questão visual, daquela realidade material associada à doença, é comum você simplesmente acreditar que aquela doença não existe mais. E isso não precisa ser necessariamente associado a uma hesitação quanto à vacina, uma rejeição ao processo vacinal. É algo natural. Só que algo muito interessante é que esse movimento, se for devido a um movimento anti-vacina, ele é limitado e autodestrutivo. Porque no momento em que os surtos voltam a acontecer, no momento em que as doenças voltam a surgir, ocorre aquela mesma perguntinha dentro do próprio movimento. Olha só, parece que é verdade. As pessoas que não estão se vacinando estão adoecendo. É evitável, né? Então, assim, o próprio movimento se autocorrige. Só que a nossa responsabilidade como profissionais, como divulgadores de ciência, é fazer com que esse retrocesso desnecessário não aconteça. Então, é muito mais fácil ser devido a isso do que realmente a uma mutação, a um escape vacinal. Até porque isso não foi algo relatado cientificamente. E a gente acompanha a queda da taxa de cobertura. Só complementar o que a Catarina falou, concordo 100%. Eu acho que outra coisa que poderia justificar esse surto de sarampo é que a gente tem uma campanha excelente de vacinação para criança. Mas as campanhas de vacinação do jovem e do adulto, bem como do idoso, não são bem divulgadas. Então, frequentemente, quando eu vou a eventos científicos fazer uma palestra, eu sempre pergunto a mesma coisa. Quem aqui está com cartão de vacinação em dia? E, frequentemente, menos da metade do auditório levanta a mão. Mas não é por maldade, é porque as pessoas sequer sabem que a população jovem e idosa também tem que se vacinar. Então, acho que isso contribui também. Acho que não é nem por maldade, acho que realmente falta de informação. A divulgação, não é isso? Isso.
Tem uma pergunta da Evânia Correia, eu acredito que é voltada para a Covid. Ela fala, por ter uma resposta imune mais fraca, a gente precisaria tomar uma vacina anualmente? É possível. É uma pergunta que a gente ainda não sabe responder, não é isso? Porque a gente ainda está tendo o conhecimento de como a resposta imune acontece, a gente ainda não sabe se as vacinas estão, se vão causar ou não uma resposta positiva. E eu acho que essa pergunta da Evânia até se completa com uma pergunta que, até, deixa eu ver quem foi que fez, eu não estou achando aqui agora, mas eu lembro que eu li, se poderia haver ou não a reinfecção pela Covid. Não sei se vocês viram, hoje saiu um artigo, né, de Hong Kong, na verdade ele é pré-print ainda, né, ele vai passar pelos revisores, falando sobre a reinfecção de um paciente por um outro vírus, que agora seria a cepa que circula na Europa. Isso, eu vi esse relato, sim, aí tem algumas coisas. Primeiro, acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela, porque nessa pandemia, assim como aconteceu na epidemia de Zika, de chikungunya, a pressa em ter informações a respeito do problema, do patógeno, faz com que muitos trabalhos científicos sejam divulgados antes de passar por uma avaliação. Então, para quem não é da área de pesquisa, só para explicar um pouquinho, cada artigo publicado, ele não é publicado porque os autores quiseram publicar, simplesmente. Vai ter uma equipe de pesquisadores que vão avaliar, que vão tentar entender, ver se aquele artigo, se aquele relato é fundamentado e é verdadeiro. Então, muitas vezes, artigos no preprint são os artigos que não passaram por esse crivo. Então, eu acho que é preciso um pouquinho de cautela. Com relação a mutações, eu sei que eles descreveram o sequenciamento dos dois vírus e eles alegam que são vírus diferentes. Mas pode ser verdade, porque nós temos, por exemplo, o vírus da dengue, que tem 4 sorotipos, dengue 1, 2, 3, 4. E é possível, sim, que um indivíduo que teve infecção por dengue tipo 1 possa vir a ter infecção por dengue 2, ou 3, ou 4. Mas o indivíduo não se reinfecta pelo mesmo sorotipo de dengue, por exemplo. Se Covid funciona da mesma forma como o dengue, a gente não sabe ainda. Então, eu ficaria de olho e alerta para poder acompanhar essas novas revelações. Não descartaria, mas ficaria em alerta. É verdade, professora. Se eu não me engano, até no próprio pré-print do artigo, eles falam que não fizeram a sequência do primeiro vírus que eles contaminou, né? Só do segundo, e viram que, por ser uma cepa da Europa, né, é diferente da que provavelmente estaria circulando lá em Hong Kong no primeiro momento. Realmente a gente tem que ter calma nesse tipo de artigo pré-print, né? Porque às vezes o tempo do jornalismo não é o mesmo tempo da ciência, né? Acaba indo rápido demais, só que a gente precisa ter calma e passar a informação com mais certeza, né? Eu só queria falar uma coisa, Paulo, porque você falou algo muito importante. Nós estamos também, além de estar numa pandemia, nós estamos num processo de infodemia. Porque o que é que acontece? A pandemia está acontecendo e todas as informações estão sendo repassadas em tempo real. Então, ocorre sim uma sucessão de muitas informações, muitas vezes não acuradas, chegando na população. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que, durante esse processo todo, a gente não sabe exatamente qual é a fonte. E você falou a respeito da parte jornalística. Acontecem muitas manchetes que são muito difíceis de explicar para o público leigo. Que chega assim, a vacina vai estar disponível até dezembro. Como? Qual é o teste? Que fase essa vacina está? A organização X promete que as vacinas estarão finalizadas em setembro. Então, é necessário também um combate massivo a esse tipo de manchete. Porque, observa, pensa isso em cascata. A população vê, acredita no que está naquela manchete, muitas vezes não tem conhecimento científico suficiente para ter um olhar crítico, inclusive no próprio texto jornalístico, e aí ela acaba desacreditando da própria ciência. Poxa, que disse, não disse é esse. Primeiro a vacina acontece em setembro, agora é em dezembro. Poxa, o último estudo disse que vai ser só em 2022. Então, qual é a credibilidade que a gente está passando para o público leigo no trabalho que a gente executa?
Então, eu realmente acho que isso é algo que também deve ser combatido, isso também deve ser trabalhado, porque isso prejudica. Uma coisa que está acontecendo, por isso que eu citei essa infodemia, é que, assim, as doenças no começo, elas geram muita especulação. Só que à medida que a doença progride e que os anos passam, a informação que fica é a informação que foi solidificada. A gente não guarda na memória os erros que aconteceram referentes ao início do HIV, aos erros iniciais associados à tuberculose, porque as informações já tiveram tempo, já se perpetuaram, né? Já foi consolidado. Durante a Covid, a gente pode citar o uso da máscara, que no começo não era recomendada, agora é reforçada. Então, a gente, enquanto cientista, entende esse processo, entende esses percalços, mas boa parte da comunidade que está ali, não. E por isso eu friso a importância da educação popular em saúde, da divulgação do método científico e explicar por que a gente chega nas respostas que a gente chega. Não é porque, como a Isabel falou, porque o cientista explica. Ele fez um método, ele participou de um crime para aquele artigo ser aprovado, para aquela ideia ser disseminada. Então, isso é algo muito importante de ressaltar. Passo a palavra para vocês. Professora Isabel, quer complementar mais algum detalhe dessa informação? Não, eu acho que Catarina está corretíssima. Falou bem, né? Com certeza. Falou muito bem. Eu tenho só uma dúvida também, eu vi que não surgiram mais dúvidas, mas eu tenho uma que talvez a professora Isabel poderia falar melhor. Professora, eu trabalho com o desenvolvimento de medicamentos e sistema imune, né, com autoimunidade no geral. Mas não tanto com vacina, mas eu acredito que essa pergunta vai se casar muito bem. A gente tem visto possíveis candidatas a vacinas, mas uma outra questão que vai ser muito importante é o local de inoculação dessa vacina, né? Se a gente tiver, por exemplo, que fortalecer principalmente o nosso sistema respiratório do que, na verdade, o anticorpo circulante, que a gente está vendo, inclusive, que o anticorpo circulante praticamente não tem muita função na Covid, né? Tanto é que ele acaba desaparecendo com 2 meses, isso falando da IgG, talvez o local vai ser bem, assim, diferenciador, né, para gerar essa resposta imunológica. Uhum. É uma excelente pergunta, Pablo. Eu gostaria de quebrá-la em vários pedacinhos pequenos. Então, a gente discutindo aos pouquinhos. Então, com relação ao local de inoculação, eu concordo com você e eu imagino que durante a fase de testes clínicos, essa questão tem sido levada em consideração também. Então, eu não sei se existe alguma vacina sendo testada com inoculação via intranasal, por exemplo, mas eu imagino que isso tenha sido pensado e talvez tenha sido já até testado em modelo animal. Eu sei que há uma diferença muito grande entre a resposta que um camundongo, um chimpanzé pode gerar, enfim, uma vacina em relação à resposta humoral humana, mas eu imagino que isso tenha sido testado na fase exploratória, fase pré-clínica. Mas eu acho que seria válido, até porque, como eu comentei nos meus slides, a vacina, ainda que funcione, qualquer uma delas, ela não vai estar pronta. Então, toda vacina, assim como nós, estamos propensos a melhoramentos. Então, eu acho que deve haver espaço, sim, para pesquisas de vacinas com inoculação via intranasal, por exemplo. E uma outra questão que você levantou foi a respeito da resposta de anticorpo, a resposta humoral, que parece não ser tão crucial. E, de fato, tem vários estudos mostrando que a resposta de anticorpo decai ao longo do tempo, em 40% dos indivíduos que tiveram Covid leve. Contudo, a gente tem que levar em consideração 2 outras coisas. A primeira coisa é que o fato de os anticorpos terem reduzido em quantidade, o título caiu, ou o teste sorológico vai dar negativo para IgG, as células B de memória, elas existem. Então, até onde eu sei, eu não vi nenhum artigo científico mostrando que, após a infecção de Covid, as células B de memória não foram mais detectadas. Então, o que pode estar acontecendo é que as células B naive, as células B ingênuas, digamos assim, elas vão ser induzidas a gerar uma resposta imune, vão se diferenciar e vão virar células B de memória.
E aí essas células, no caso de uma segunda infecção, elas vão ser reativadas, vão ser acordadas, para então voltar a produzir anticorpo. Então a gente não sabe se é esse o caso, mas pode se manter isso em mente. E a outra questão é que há outros estudos mostrando que a resposta de célula T, resposta celular, também parece ser muito importante para conter a infecção. Então, sua pergunta foi muito pertinente, porque nessa etapa de fase clínica da vacina, é preciso determinar, então, quais seriam aqueles marcadores, quais seriam os critérios para se dizer que a vacina está funcionando. Então, dizer que a vacina funcionou só porque o indivíduo gerou anticorpo não é suficiente. É preciso dizer se gerou anticorpo, se aquele anticorpo protege o indivíduo de ficar infectado uma segunda vez, e se a resposta celular também foi gerada e também é capaz de proteger o indivíduo. Então, essas questões que você está fazendo são muito pertinentes e vão ser respondidas ao longo do tempo. Então, eu acho que no momento a gente está abrindo horizontes para pensar em tudo, e é assim que se faz. Com certeza. Como é tudo muito novo, né, a gente está descobrindo ainda, a gente está desenvolvendo, descobrindo, não tem como ter nenhuma certeza, apontar e bater o martelo de fato. Professora Geisiane, quer fazer algum comentário? Eu vi que conseguiu logar. Consegui agora. Mas eu estava acompanhando tudo e confesso que fiquei bastante feliz e impressionada com quanto domínio as duas palestrantes de hoje apresentaram o seu conteúdo com maestria. Como eu falei, e muitos alunos aqui que acompanham, eu sou da área da estética, não sou muito afim à área da imuno, enfim, mas eu achei fantástico, eu acho que é um tema super pertinente. E aplaudo profissionais como vocês que estão aí pesquisando e trazendo ciência dentro de uma realidade tão forte que tem sido essa pandemia. Então, acho que dentre os temas que já foram vistos aqui, esse talvez seja o tema que mais chama a atenção dos alunos em relação a tudo que nós temos vivido. E eu só quero parabenizar as duas palestrantes e ao Pablo também por toda a sua pesquisa e toda a sua dedicação nessa área. E o quanto é bonito ver que nós, profissionais de saúde, podemos sim trazer inovação, podemos sim trazer ciência e muitas coisas boas dentro da saúde. Então, meus parabéns a vocês. E é isso, uma boa noite. Acredito que vamos encerrar, não é, Pablo, esse nosso momento de hoje, esse nosso encontro de hoje. Quero muito agradecer, parabéns mesmo pela palestra, foi incrível. E é isso. Aos alunos, acompanhem aí os próximos dias, o congresso está muito incrível e com certeza os próximos dias serão excelentes, como o de hoje e como os anteriores. Obrigado, professora Geisiane. Eu também agradeço os palestrantes, Catarina, a professora Isabelle também, muito obrigado. Acho que foi enriquecedor para todo mundo, todos nós aprendemos. E vamos lá, né, fazer o nosso papel como cientistas, professores e divulgadores. Verdade. Agradeço imenso pelo convite também, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, desejo todo sucesso para o evento. E fico à disposição. Isso. Eu, da minha parte, agradeço também. Foi uma experiência bem legal para mim, é a segunda palestra que eu dou na minha vida, assim, então foi super divertido compartilhar essa experiência, sempre, mas agradeço muito a vocês e eu acho que é isso que a gente precisa fazer, compartilhar um pouquinho do que a gente sabe no mundo, porque assim a gente percebe o pouco que a gente faz pode chegar em outras pessoas e o quanto a gente ainda tem que aprender para trilhar e entender que certas coisas a gente ainda não sabe. E é isso. Obrigada.